Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos juntos da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: ó gente sem fé e perversa, até quando devereis ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora, o menino foi curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no capítulo 17, do versículo 14 até o 20 do Evangelho de São Mateus. Acabamos de ouvir essa situação humilhante dos discípulos. Rezaram e não conseguiram expulsar o demônio. É interessante que o pai desse jovem se aproximou de Jesus e ele disse que o filho dele estava com epilepsia. Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epiléptico e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. No entanto, quando Jesus ele entra para fazer aquela cura naquele jovem, Jesus já fala que ele ameaçou o demônio. Enquanto o homem pensava que poderia ser uma epilepsia, Jesus disse que era um demônio. Não sei se a concepção também deles era que uma pessoa que estivesse com um demônio poderia ser epiléptica. Mas o importante é notar que Jesus deixa bem claro que era um demônio. E Jesus expulsou o demônio daquele homem. E aí vem depois os discípulos que chegam e falam: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Se nós voltarmos lá no capítulo 10 do Evangelho de São Mateus, nós vamos ver Jesus enviando os discípulos 2 a 2. E aí ele diz: vão para a casa de Israel e vão em busca das ovelhas perdidas de Israel. E ali Jesus deu o poder aos discípulos de expulsar os demônios. Quando os discípulos voltam, eles voltam na maior alegria. Eles até dizem que eles usam até a expressão dizendo: até os demônios nos obedeceram. Isso aqui já é no capítulo 10 também do Evangelho de São Lucas, que traz esse detalhe. E Jesus fala para ele: não se alegrem porque vocês expulsaram os demônios. Eu vi Satanás caindo do céu. Mas se alegrem porque o seu nome está inscrito no céu. Então Jesus havia dado o poder aos apóstolos. Mas Jesus disse: em meu nome, vocês vão expulsar em meu nome. Provavelmente,
Eles não estavam expulsando em nome de Jesus. Eles estavam fazendo aquela obra em nome deles. A fé deles ainda não estava grande como deveria ser. Por isso Jesus também diz, a sua fé é demasiada pequena, é muito pequena, porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade, eu vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direi esta montanha, vai daqui para lá e ela irá, e nada vos será impossível. Mas como é que nós alimentamos a nossa fé? Porque se a fé deles estava pequena, é porque eles não alimentavam a fé. A fé nós recebemos no batismo. No dia do nosso batizado, Deus nos deu de presente essas 3 virtudes que são chamadas de virtudes teologal: fé, a esperança e a caridade. A esperança que nos leva a crer, a acreditar que Deus mora num lugar muito diferente do nosso. Deus mora no céu, na eternidade, e um dia nós iremos para lá. A caridade que nos leva a amar a Deus sobre todas as coisas, como na primeira leitura hoje está dizendo. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Esse amor que nós devemos ter para com Deus, colocando Ele em primeiro lugar. E por fim a fé, porque eu fiz de forma contrária. Eu comecei com a esperança, depois falei do amor, assim bem resumido, e depois a fé. A fé é o que comanda tudo. Essa fé teologal, ela nos leva a acreditar que Deus existe. Mesmo que nós não tenhamos a capacidade de, com os nossos olhos naturais, corporais, ver Deus. Mas Deus existe, como eu já falei esses dias nas homilias, eu usei até a questão do óculos. Quando eu tiro o óculos, eu não enxergo, um exemplo que eu estou dando. Quando eu coloco o óculos, eu começo a enxergar. Esse óculos é a nossa fé. Nós cremos que Deus existe. Mas o crer em Deus não está baseado em sentimentos. É aqui que muita gente tem se complicado, porque eles querem basear a fé deles em Deus nos sentimentos, mas não é. Nós temos que usar a nossa inteligência, e é através da inteligência, da nossa razão, que nós cremos, porque Deus nos deu a fé que nos faz crer na existência dele. A partir do momento que nós cremos na presença de Deus, que Deus está em todas as situações da nossa vida, aí Jesus usa essa metáfora aqui de que nós, tendo fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Depois você pesquisa aí na internet e veja o tamanho de uma semente de mostarda, é muito pequena. Aí ele está dizendo, se nós tivermos uma fé pequena, como a de mostarda, nós seríamos capazes de dizer a essa montanha, sai daqui para lá, e ela irá mover uma montanha de um lado para o outro. É claro que Jesus não está dizendo que nós vamos sair por aí agora dizendo, eu tenho fé e vou pegar a montanha aqui, tem o Monte dos Marins, e agora eu vou pegar o Monte dos Marins e vou mandar para um outro lado, porque eu tenho fé em Deus. Não é isso que ele está dizendo. O que ele quer dizer é que nós devemos basear e colocar a nossa vida inteira em Deus. Se nós colocamos a nossa vida inteira em Deus, sabendo que Deus está no controle de tudo,
diante de qualquer situação que nós possamos viver, diante de qualquer situação que estejamos passando, nós iremos ficar erguidos e nós vamos passar por qualquer situação. Até mesmo, meus irmãos, por situações em que nós pediremos e a coisa não será resolvida. Mas pela fé, nós vamos dizer assim: se essa questão ela não se resolveu, foi porque esse Deus que está presente em minha vida, em nossa vida, Ele não quis realizar. Se Ele não quis realizar, é porque isso vai incorrer para o meu bem. Mas se Ele resolveu, ótimo. É assim que os santos viviam. Eles viviam desta forma. A fé deles estava alicerçada nesse Deus que cuida de nós. Esse Deus que está na nossa vida. Aí Jesus, ele dá um puxão de orelha nos apóstolos. Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Até quando, meus irmãos? Deus vai suportar essa falta de fé na presença dele em nossa vida, diante de situações que nós vivemos e acabamos vacilando. Que Deus nos conceda então a graça e a fortaleza de, diante de qualquer situação, nós sejamos firmes na fé. Deus existe, Ele está conosco e nós não podemos abandoná-lo de maneira nenhuma. Quantas pessoas abandonaram o Senhor justamente no momento da dificuldade. Mas nós vamos continuar firme e que a nossa fé seja alimentada com a nossa vida de oração, que ela seja alimentada com a Eucaristia, com a Santa Missa, com a Sagrada Escritura. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.